Futebol, foi um jogo sofrido para danar, mas o Vila Nova empatou com a Aparecidense e conseguiu a classificação para a fase do mata-mata no Campeonato Goiano. Outros 3 jogos também movimentaram a rodada do fim de semana. Cid Ramos está aqui com a gente para falar sobre cada um deles. Cid, muito boa tarde para você. Vila Nova custou, mas chegou. Boa tarde, Gerônimo. Boa tarde, Michele. Boa tarde para todo mundo. É para não fugir a regra, né? Tem que ser com emoção. Se fosse emoção, não é Vila Nova. É verdade. Tem um repórter de rádio, já falecido, J. Risada, que dizia, trabalhava aqui na Rádio Brasil Central, que dizia que para o Vila Nova as coisas são sempre mais difíceis, são sempre mais sofridas. O Vila, por umas dessas causas que ele próprio provoca, ele, mais uma vez, ontem teve muita dificuldade, tomou esse gol aí do Robert no começo do jogo, num jogo em que o Vila precisava apenas empatar e acabou conseguindo. Mas o sofrimento foi muito grande, porque o Vila não jogou bem e só conseguiu o empate no final do jogo, aos 42 minutos do segundo tempo, teve esse gol aí que lhe deu a classificação. O torcedor do Vila não pode sofrer do coração. Pois é. Não, eu ia dizer isso. Muitos já tinham até desistido. Muita gente, o Vila Novense é muito persistente, mas alguns a gente viu que estavam começando a sair do estádio impacientes porque o gol não saía, mas, para a sorte, no finalzinho, conseguiu fazer esse gol. E é preciso dizer o seguinte, esse é um gol importante não só para o Vila, mas para o campeonato estadual, porque o Vila não participa de uma fase semifinal do campeonato desde 2013, então nós íamos entrar no 4º ano sem o Vila na semifinal. 2013 o Vila não conseguiu, 2014 não, ano passado estava na Série B e agora esse ano correu esse risco, mas felizmente, para o campeonato, conseguiu chegar. E eu estou dizendo felizmente porque o Vila Novense, além de persistente, ele é muito animado, quer dizer, gosta muito do time, gosta muito do clube e movimenta muito. Numa fase de campeonato é muito importante a gente ter um clube com esse perfil, com essa cara do Vila, para dar um fôlego novo, uma cara nova para o campeonato. Acho que essa reta final vai ser boa, vai ser legal. Agora, como é que fica a situação do Vila Nova, da Aparecidense também, que não ficou boa para ela a situação? Não, é o seguinte, a gente tinha dito isso aqui na semana passada, no meio de semana, Gerônimo, eu imaginava que isso ia acontecer, que nós íamos ter uma última rodada no domingo que vem, para efeito de classificação amistosa, porque os 4 classificados para a fase semifinal estão definidos. São Goiás, Atlético, Anápolis e Vila, nessa ordem. O Goiás em primeiro, ainda nesse momento, o Atlético em segundo, o Anápolis em terceiro, o Vila Nova em quarto. É bom explicar o seguinte, primeiro e segundo lugares ainda não estão definidos. Tanto pode ser Atlético, quanto pode ser Goiás. O Goiás joga contra o Trindade, se vencer, ele estará mantendo a posição dele de primeiro colocado. Se empatar ou perder para o Trindade, lá em Trindade no domingo que vem, vai depender do resultado do Atlético, que joga aqui em Goiânia. O Atlético joga contra a Anapolina, que está praticamente rebaixada. Então, o que vai se definir é quem é primeiro, quem é segundo, para se saber quem o Anápolis, que é terceiro, essa posição não muda mais, e o Vila, que é quarto, vai enfrentar. Se o Goiás for o primeiro, o adversário do Goiás na semifinal é o Vila. Se o Atlético for o primeiro, é o Vila, porque o Vila não muda mais. O Vila é quarto colocado e o Anápolis é terceiro. Essas posições não mudam mais, até porque os dois não jogam mais. São os dois que folgam no final de semana. Então, e aí, o mais interessante, o mais importante é o rebaixamento. Ontem, o Atlético foi lá em Goianésia e virou o jogo por 2-1. O que aconteceu? Quando o Goianésia começou ganhando o jogo, o Atlético empatou. Até na hora do empate, o gol do Atlético foi aos 43 minutos, quase 44, o rebaixamento estava definido também. A gente está vendo aí os gols de Goianésia e Atlético, esse é o gol do Goianésia, o primeiro, mas depois o Atlético virou. Mas o que eu estou explicando é o seguinte, até o Atlético marcar o gol aos 43, 44 do segundo tempo, também o rebaixamento estava definido. Estavam caindo Trindade e Anapolina. O gol aos 44 minutos, o gol do Pedro Bambu, esse gol aí, ó, o gol de cabeça do Pedro Bambu, mudou toda a história e deixou o rebaixamento também para ser definido na última rodada. O Goianese, então, ainda não está rebaixado. Não está rebaixado. Mas corre risco, né? Corre risco. Mas, nesse momento, a situação é muito complicada para Anapolina e Trindade, que tem apenas 11 pontos. O Goianese já tem 14. É preciso acontecer uma combinação de resultados muito grandes e muito ruins para o Goianese cair, porque ele tem 3 pontos a mais. O que a Anapolina e Trindade podem fazer são 14 pontos. Então, tem que tirar a diferença de gols, é um monte de coisa. Eu acho que a Anapolina, até pelos adversários que eles vão enfrentar, e o Trindade, vão mesmo cair, porque o Trindade joga contra o Goiás e a Anapolina joga contra o Atlético. E essa partida do Trindade contra o Anápolis?
Pois é, foi uma partida que a gente sabia o que iria acontecer. E aconteceu a lógica. O Anápolis precisava do resultado para se classificar, tem um time bom, jogando contra um adversário que está praticamente rebaixado. Não poderia dar outra coisa. Você está vendo aí o jogo de outro Jonas Duarte, e aí acabou que o Anápolis fez o papel certinho dele, um belíssimo gol marcado de fora da área aí, e o Anápolis, então, com a vitória, consolidou, garantiu a classificação dele. Para fechar, Goiás fez a tarefa de casa. Fez. No sábado, um jogo tranquilo, sem problema. O Itumbiara, a gente sabia que essa oscilação dele do campeonato não permitiria ao Itumbiara uma classificação para a fase semifinal. Fez um time caro, eu gosto de dizer isso sempre, porque lá em Itumbiara normalmente gasta-se muito dinheiro com o futebol e desse ano não foi diferente. Que a prefeitura investe. A prefeitura paga o time, né? E aí, o que aconteceu? Acabou não conseguindo classificação nem para a fase semifinal, e quando esse time foi formado, a expectativa era que o Itumbiara chegasse à semifinal e possivelmente até a final do campeonato. Não ficou aconteceu. pelo caminho. Ficou na primeira fase, nem na primeira fase passou. Essa partida que ficou faltando, quando é que vai ser? Que não foi nessa rodada do fim de semana? Foi a folga, né? Não. Os dois folgaram. Aí No foi caso, de folga. Então a gente tem próximos jogos quarta-feira de novo? Não, aí no final de semana. No final de semana você tem Itumbiara e Craque, Trindade e Goiás, Aparecidense e Goianésia, Atlético e Anapolina. No meio de semana tem futebol, mas não é do Campeonato Goiano. Esses jogos aqui são todos no domingo às 4 horas. No meio de semana a gente tem Copa do Brasil e Copa Verde. Na Copa do Brasil, na quarta-feira, vai acontecer um jogo que vai entrar para a história de Aparecida. É a primeira vez que a Aparecidense disputa a Copa do Brasil e vai jogar contra um clube forte, contra o Sport Recife, que já foi campeão brasileiro, que já foi campeão da Copa do Brasil e é dirigido hoje, o técnico é nada mais nada menos do que Paulo Roberto Falcão. Então, o Sport Recife estará aqui na quarta-feira, às 7h30 da noite, jogando no Aníbal Batista de Toledo contra a Aparecidense. E o seu palpite para isso? Porque parece que a Aparecidense tem... Consegue? É muito difícil, né? O Sport Recife é um time de muita tradição no futebol brasileiro. Como eu disse, já foi campeão dessa competição da Copa do Brasil, já foi campeão brasileiro. Então, eu acho que as chances da Anapolina da Aparecidense são muito reduzidas. Mas é que os times também crescem, dependendo do adversário. É, a gente claro. vê aí o que aconteceu com E é o Vila preciso dizer o quase seguinte, vai ser uma grande vitória da Aparecidense se ela não for eliminada no primeiro jogo. Porque na Copa do Brasil tem um regulamento que é assim, se o time que é considerado mais forte, tem mais tradição, joga fora de casa o primeiro jogo. Se ele fizer 2 gols de diferença, ele elimina o jogo da volta. Eu acho que já vai ser uma grande vitória para a Aparecidense se ela conseguir não perder por 2 gols de diferença e fazer o jogo de volta lá em Recife. E na quinta-feira, como a gente tem competições diferenciadas, pela Copa do Brasil, o Atlético joga contra o Ipiranga de Erechim aqui no Serra Dourada. O primeiro jogo lá foi 2-2. O Atlético, então, pode empatar em 0-0, que ele estará classificado, ganhando também, evidente, estará classificado. Então, o Atlético, a chance de se classificar é muito grande. O Goiás estreia na Copa do Brasil na quinta-feira, lá em Teresina, no Piauí, contra o River. É a mesma situação do Sport. O Goiás, se ganhar lá por 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta. E na quinta-feira também tem o jogo da volta da Copa Verde, valendo vaga na semifinal. O Vila vai a Brasília contra o Gama, enfrentar o Gama lá na cidade satélite do Gama. O primeiro jogo foi 0-0 aqui. O Vila, se ganhar ou empatar marcando os gols, estará classificado. Se empatar em 0-0, a decisão vai para os pênaltis. Então, quarta-feira tem jogo. Você está aqui na quinta de novo para a gente saber como é que foi. E na sexta. Tá Então certo. tá, Cid, obrigada. Um até abraço. mais. Obrigado, Cid. Boa tarde para você.